Se você voltasse para casa esta noite e adormecesse, e no meio da noite fosse acordado ao som de uma trombeta diferente de qualquer outra que já ouviu antes, e instantaneamente o arrebatamento acontecesse, como você reagiria? Acordaria aterrorizado e amedrontado? Ou acordaria com alegria e expectativa, sabendo que estava em paz com Deus, ciente de que todas as suas questões com Ele foram resolvidas? Muitos estariam ocupados com suas atividades diárias. Alguns no metrô estariam voltando para casa depois do trabalho. Adolescentes estariam se preparando para assistir ao último filme de Hollywood no cinema. Médicos e enfermeiras estariam nos seus plantões. É isso que está para acontecer a qualquer momento. Em um piscar de olhos, aqueles que estiverem vivos e na terra serão levados às nuvens para encontrar o Senhor nos céus. Imagine duas pessoas trabalhando em suas plantações, arando, capinando, plantando ou colhendo, sob o sol forte batendo em suas testas suadas. De repente, uma delas desaparece sem aviso, deixando a outra chocada, com as ferramentas caindo descontroladamente no chão. E todas as histórias que ouviu ao longo dos anos eram verdadeiras. Agora ele se vê sozinho, esperando pelos terríveis eventos da tribulação. Também é possível imaginar duas mulheres trabalhando na colheita para fazer pão. Uma delas desaparece no ar enquanto a outra observa incrédula, suas roupas caídas no chão, cortando através da nuvem de poeira suspensa. A outra mulher só consegue olhar, atônita, suas palavras ecoando em sua mente distante. Não espere, esteja preparado, pois o arrebatamento acontecerá num piscar de olhos. Imagine o caos na terra quando isso acontecer. Milhões de pessoas desaparecendo. Imagine o desespero dos cristãos que entenderam o que acabou de ocorrer. O horror refletido em seus rostos ao perceberem que foram deixados para trás. Sim, eles conheciam Jesus. Recitavam a palavra de Deus, mas não estavam em paz com Ele, levando uma vida dupla, um pé no mundo e outro na igreja. Um pastor comentou que depois do arrebatamento as igrejas serão inundadas por pessoas em desespero, chorando e lamentando por terem sido deixadas para trás. Elas estarão cientes do que aconteceu e do que está por vir. Mas o que virá após o arrebatamento? A Bíblia nos alerta sobre um período em que o anticristo assumirá o controle e enganará as multidões. As pessoas serão obrigadas a receber uma marca na mão ou na testa para poder comprar ou vender qualquer coisa. Essa marca simbolizará lealdade ao anticristo, e aqueles que se recusarem a aceitá-la serão excluídos da participação na sociedade. Imagine um cenário onde você não consegue nem adquirir um pão ou leite sem a marca da besta. Imagine-se totalmente isolado da sociedade e obrigado a viver da terra apenas para sobreviver. A Bíblia adverte sobre um tempo em que o anticristo assumirá o poder, enganando as massas, impondo uma marca na mão ou na testa como requisito para comprar ou vender. Aqueles que se recusarem sofrerão exclusão da sociedade, com o cristianismo proibido e os crentes enfrentando perseguições e até a morte por sua fé. A pressão para se render ao anticristo será intensa. Famílias serão dilaceradas, divididas, resultando em isolamento e dificuldades para os que resistirem. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, descreve os eventos que ocorrerão naquele dia fatídico, com advertências sobre a adoração à besta e as consequências para aqueles que se recusarem a fazê-lo. Ele insistiu que todas as pessoas, independentemente de sua condição financeira ou social, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e sem essa marca, que representa o nome da besta ou seu número, ninguém seria capaz de comprar ou vender. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, todos precisarão ter essa marca. Este cenário representa um mundo onde a liberdade de culto é restringida, obrigando as pessoas a esconder sua fé e suas crenças com medo de punição. Todos seriam submetidos a uma moeda global controlada pelo anticristo, com transações financeiras monitoradas e controladas. Aqueles que se recusassem a obedecer seriam excluídos da sociedade. Diante disso, é importante priorizar Jesus em nossas vidas.
estudar a palavra de Deus para reconhecer os sinais dos tempos e permanecer vigilantes. O mundo pós-arrebatamento será sombrio e aterrorizante. Portanto, devemos estar preparados e em constante estado de alerta para a volta de Jesus Cristo. Mantenha-se forte contra os obstáculos que tentam nos deter, renovando nossas mentes e focando em pensamentos puros e positivos ligados ao reino de Deus. A mente desempenha um papel crucial nesse processo. Portanto, devemos estar atentos e preparados para resistir às tentações que buscam nos afastar da luz do Evangelho. Ao invés de deixar tudo para a última hora, seria mais sensato se preparar agora, ficar sempre pronto e viver em constante estado de preparação para não ser pego de surpresa. É isso que as Escrituras e Jesus nos instruem a fazer. Portanto, permaneça vigilante, pois não sabemos em que dia nosso Senhor virá. Assim como o dono da casa, que se soubesse a hora em que o ladrão viria, teria ficado acordado e protegido sua casa, devemos estar preparados, pois o Filho do Homem virá em uma hora inesperada. Devemos renovar nossas mentes. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta de Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8, diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Concentre-se nessas coisas para manter nossa mente alinhada ao reino de Deus. Lembre-se que o diabo procura cegar as mentes dos incrédulos para impedir que vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Paulo ainda diz, escrevendo sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Talvez você possa dizer, mas como isso acontece? Acredito que seja criando fortalezas, utilizando da enganação para levar as pessoas à escravidão e a um modo de pensar onde são oprimidas e aprisionadas. No entanto, é importante ressaltar que, como filhos de Deus, recusamos os planos do inimigo. Repreendemos cada tentativa dele de semear dúvidas em nossa mente. Confiamos no poder do sangue de Jesus Cristo para quebrar todas as correntes e buscamos a ajuda de Jesus para continuamente fortalecer nossa salvação. Portanto, se houver uma área específica em que você identifique uma luta em sua vida, não se sinta condenado, mas seja encorajado a travar essa batalha. Para identificar uma possível fortaleza em sua vida, é importante observar a área em que você enfrenta constantes desafios, a área em que mais luta. O motivo para identificar essa área é que o diabo é astuto e enganador. Ele sabe quais são as fraquezas e irá plantar sementes em sua mente para tentar seduzi-lo. Se você cair nessa armadilha, não apenas estará sujeito ao pecado e à opressão, mas também estará abrindo a porta para a construção de uma fortaleza ou de algum tipo de escravidão por parte do inimigo. Ele sempre buscará a área em que você é mais vulnerável e usará isso contra você. É por isso que é tão crucial sermos sinceros conosco mesmos e examinarmos profundamente as áreas em que precisamos de libertação, porque o inimigo enxergará isso como uma oportunidade para perturbar nossa caminhada com Cristo. Esse ponto é respaldado na segunda carta a Coríntios, no capítulo 2 e versículo 11, que diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A Bíblia é clara em nós dizer: não ignore as estratégias de Satanás. O mal é astuto e tem planos malignos, portanto, devemos ser diligentes, vigilantes e sempre alertas contra qualquer possível invasão do inimigo em nossas mentes. Agora, gostaria de destacar os diversos tipos de fortalezas que podemos enfrentar. Gigantes e fortalezas se apresentam em diferentes formas, tamanhos e manifestações. Aqui estão algumas fortalezas comuns que afetam a vida das pessoas: falta de perdão, manipulação, orgulho, mentira, embriaguez, pecado sexual, raiva e medo. Deixe-me dar alguns exemplos. O medo é uma fortaleza, pois a palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo.
Quando alguém é dominado pelo medo e governado por esse espírito, então se torna uma fortaleza. Isso não significa que seja proibido sentir medo. É claro que podemos sentir medo. No entanto, como filhos de Deus, não devemos permitir que o medo nos domine. Quando se trata de falta de perdão, o livro de Mateus nos ensina a perdoar 70 vezes 7, simbolizando um perdão ilimitado. Portanto, para aqueles que guardam ressentimento, estão construindo fortalezas que abrem portas para o pecado em suas vidas. Um outro exemplo. Um cristão que mente constantemente, sabendo que está mentindo e continuando a fazê-lo, sem se arrepender, pois sente a necessidade de contar essas mentiras para ser aceito pelas pessoas. Esse modo distorcido de pensar afetará negativamente o seu crescimento cristão, pois esse homem continua a pecar, mentindo sem se arrepender de suas ações. Ele pode não perceber, mas sua atitude se torna uma fortaleza. Então, como esse indivíduo pode ser libertado? A solução para ele é adquirir conhecimento da palavra divina. Ao dedicar tempo à leitura da Bíblia, ele descobrirá que Provérbios 12, verso 22, afirma que mentiras são abomináveis a Deus, mas a verdade é algo com que ele se deleita. Quando ele compreende que Deus detesta mentiras, é aí que a transformação interior começa a ocorrer. Ele percebe que a necessidade de mentir para manter uma determinada imagem está em desacordo com a vontade de Deus. É nesse ponto que a convicção do Espírito Santo surge, levando o indivíduo ao arrependimento e ao desejo de se distanciar da mentira. Todo esse procedimento leva algum tempo, porque você não renova sua mente ou muda seu modo de pensar para a palavra de Deus em um dia. É necessário meditar e habitar em sua palavra, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e derrube aquela fortaleza. Esta é uma metáfora bem simples, mas espero que lhe traga alguma clareza sobre como as fortalezas se formam e como podemos ser libertos. Agora, quero chamar sua atenção para Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, onde a palavra de Deus declara: Mortificai, pois, os vossos membros terrenos, prostituição, impureza, paixão, má concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelo que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Como vemos no versículo 6, a ira de Deus está vindo, então é melhor parar de pecar. Não se entregue ao pecado habitual, não siga os desejos sensuais e egocêntricos do seu corpo, afaste-se da cobiça, pois a cobiça é idolatria, substituindo a devoção ao Senhor. A ideia principal é que ao viver nesses pecados você desperta a ira de Deus. São atos de desobediência e vale lembrar: a desobediência tem suas consequências. Jonas desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe. A esposa de Ló desobedeceu a Deus e foi transformada em uma estátua de sal. Os filhos de Israel desobedeceram a Deus e terminaram vagando no deserto por muitos anos. Quando você decide desobedecer, provoca a raiva de Deus. Por isso, pense 2 vezes antes de agir e de rejeitar a orientação do Senhor. Como está escrito em Colossenses, elimine de vez as práticas mundanas em sua vida. Isso inclui a imoralidade sexual, a impureza, a paixão desenfreada, os desejos malignos e a cobiça desmedida. Se algum desses pecados estiver presente em sua vida, é hora de se arrepender e abandoná-los. Lembre-se de que a imoralidade sexual abrange desde o adultério até a pornografia, enquanto a impureza engloba tudo o que é profano diante de Deus. Não caia nesse ciclo de pecados e busque a obediência ao Senhor. Desde pensamentos profanos ou ações profanas, como envolver-se em práticas espirituais obscuras, como bruxaria ou adivinhação, nenhuma dessas coisas deve fazer parte de sua vida, porque se fizerem, então você estará desobedecendo diretamente ao Senhor. A Bíblia nos alerta que paixões, desejos e ganância malignos estão entre aquelas coisas que devemos eliminar em nossas vidas como filhos de Deus. Diariamente, somos confrontados com escolhas. Você escolhe erradicar esses desejos mundanos e seguir um padrão divino ou não. Temos que decidir entre manter a santidade ou não. E o problema é que no mundo atual, o diabo se infiltrou e se enraizou em tantas áreas da sociedade que as pessoas já não enxergam o pecado em muitas coisas consideradas normais.
A imoralidade sexual em filmes e músicas já não choca mais. As pessoas não percebem mais como o mundo encoraja o espírito de orgulho e a busca por dinheiro e poder. O pecado se tornou algo aceitável e nem nos causa mais surpresa ver a imoralidade sexual na tela ou ouvir músicas que a promovem. O mal conseguiu se infiltrar e se integrar na sociedade, normalizando práticas que nos levam ao pecado. O mundo tornou-se acostumado a ver imoralidade sexual na tela e em redes sociais, assim como buscar riquezas e bens materiais. O que é considerado normal para o mundo, muitas vezes está ligado ao pecado. Paulo, em Romanos capítulo 12 e versículo 2, diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra nos mostra amplia a necessidade de nos desligarmos dos valores e costumes superficiais do mundo e nos transformarmos espiritualmente pela renovação da mente, focando em valores piedosos e atitudes éticas. Devemos buscar a vontade de Deus, aquilo que é bom, aceitável e perfeito, sem nos conformarmos com os ideais da sociedade ao nosso redor. A chave para os crentes é permitir que o Espírito Santo os transforme interiormente, mudando suas mentes para que possam discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.